Doutor Marcelo Augusto Scheidman Teu Nogara. Boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, espectadores da NDTV. Me sinto lisonjeado em ter um médico renomado do seu nível, do seu porte, aqui no programa, dando prestígio para o meu programa. Muito obrigado. Deixa eu lhe falar o seguinte. Doutor, teve essa questão do Fausto Silva, até ele disse que a gente não ia falar isso de cara, mas enfim, tomou tamanha repercussão essa história, porque disse, quando saiu a história que o Faustão precisava de um coração, uma doação, um transplante, fazer um transplante de coração, e queria para a fila, disse, não, ele tem dinheiro, ele vai conseguir rapidinho. 7 dias se passaram e ele fez o transplante. Sim. De fato, foi rápido. Sim. Explica agora para a comunidade, para quem nos acompanha, tanto aqui da região aqui de Blumenau, Gaspar, até o Alto Vale do Itajaí, Rio do Sul, que é a nossa grande audiência. Doutor, foi o dinheiro? O que foi ali nessa situação toda? Alexandre, é muito bom você abordar esse tema, porque muitos estão comentando sobre isso e o Sistema Nacional de Transplantes é uma instituição muito séria, que demorou anos para ter essa credibilidade que até hoje se mantém, né? Então, o que acontece? Existem alguns órgãos, Alexandre, que têm um critério de prioridade, né? Então, essa prioridade, né, ela pode ser feita através de alguns itens, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A fila de rim, né? A fila de rim ela é cronológica, ou seja, quem chega antes, transplanta antes. Já a fila de fígado e de coração, ela não é cronológica, é por critério de gravidade. Sim. Então, por exemplo, vou dar um paralelo com o rim, com o fígado, desculpa. Fígado, quem está pior vai antes ser transplantado. Então, existe um sistema chamado MELD, que foi trazido dos Estados Unidos, da clínica Mayo, lá de Rochester, Minnesota, onde as pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo. O Alexandre está com problema de fígado grave, né? Mas o nosso cameraman também está com um problema de fígado grave. Só que você é inscrito em janeiro. Aí chega o cameraman e é inscrito em junho de 23. Porém, a tua pontuação MELD é de 16 e a do cameraman é de 20. O que é MELD, doutor? MELD é Model of End-Stage Liver Disease. É uma sigla em inglês para designar a função hepática. E aí leva alguns itens objetivos, não é nada subjetivo, ou seja, uma fórmula matemática onde você coloca os resultados do tempo de protrombina, da bilirrubina, do sódio e da creatinina. Então, é muito difícil fraudar isso aí, né? E a fila é uma só. Mas vamos dizer então que o cameraman ele está mais grave. Então, você tem MELD 16, pontuação 16, ele tem 20. Mesmo ele tendo sido inscrito em agosto de 23, ele tem prioridade. E você em janeiro, ele tem prioridade. Por quê? Ele pode morrer mais fácil. Ele tem uma gravidade, então ele tem que ser transplantado antes. Porque não existe uma máquina para substituir o fígado, nem o coração, enquanto ele espera na fila. Se houvesse o critério cronológico, ele chegaria com mais gravidade, ele ia morrer em fila. Então o Fausto Silva foi essa questão aí. Exatamente. Então, a gravidade dele era maior. Era maior. Então ele ganha uma pontuação, tudo objetivo, tudo documentado. Não existe uma coisa objetiva, eu vou transplantar você porque você é meu amigo, eu gosto mais de você. Não. Você tem mais dinheiro? Não é. Eu tenho mais dinheiro, eu posso pagar, não. Existem critérios objetivos que fazem com que a pessoa ela avance na fila de uma forma mais rápida para poder justamente não perecer, não morrer na fila, senão ele ia morrer na fila. Diferente do rim, que você tem uma máquina que é hemodiálise, e você pode manter essa pessoa viva por um tempo até chegar o órgão dele. Sim. O fígado e coração não tem. Então, tem dados aqui da BTO, que é a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, onde mostra que 27% das pessoas inscritas na fila de coração são transplantadas em menos de um mês. Olha só. 1/4 é transplantado em menos de um mês, porque são pessoas muito graves. E só 14% esperam até um ano. Então, o Faustão provavelmente entrou nesta questão de prioridade e por isso ele foi. Porque isso é muito sério. E é importante que seja sério, até para manter os níveis de doação de Santa Catarina, que são os melhores do Brasil. É que o brasileiro é um povo desconfiado, não é? Tanta situação, né, doutor? Tem por aí, ele vai achar que tem coisa errada. Sim. E depois que entrou essa história do Faustão aí, o número de doadores também aumentou. Sim, porque entrou na mídia, né? Muita gente conversa e fala, porque a gente sabe que o importante hoje é a doação seja autorizada pelo familiar. Sim. Você não vai ter uma doação
obrigatória. Então, o paciente vai a óbito, se a família não concordar, não é captado os órgãos. Doutor Marcelo Nogara, o senhor tocou num assunto importantíssimo, não é? E depois eu quero falar, a gente está mostrando aí aeronaves e tal, depois eu quero, perfeito. só para fechar o programa, a entrevista com o doutor Marcelo, eu quero fazer uma pergunta sobre essa situação. A gente está mostrando aí como é que funciona e quanto é importante a aeronave para dar agilidade no processo de doação e nos transplantes de órgãos. Mas o senhor tocou num assunto importante, o senhor dizia que aumentou o número de pessoas doando, e aí o senhor falou assim, não, a família tem que autorizar. Vamos lá, doutor, vai fazer o RG lá. Né? Ainda tem um RG bonitinho, vai fazer o RG. Aí pergunta para a pessoa, escuta, o senhor é doador, a senhora é doadora? Aí a pessoa diz, não, mas a doação ela só acontece, depende da situação, mas pós-vida, aliás, pós-morte. Isso, exatamente. Em 1990, mais ou menos, numa época assim, houve uma lei que você era um doador compulsório, ou seja, se você morresse, né, você era doador compulsório. Só não havia doação se a família dissesse não. Mas se ninguém falasse nada, o órgão já podia ser doado. Isso deu muito problema, justamente porque o brasileiro é muito desconfiado. Achava-se que iam captar órgãos de pessoa que não estava bem morta. Sim, né? sim. Então, essa lei acabou. Hoje em dia, não é mais uma doação compulsória. Você só pode ser doador se a família autorizar. Então, um exemplo, você escreve num diário, num algum lugar assim, né, ou deixa na internet, existem alguns sites que você pode se dizer que você é doador, né, tudo mais, e se inscreve. Não existe uma lista oficial para isso. Então você diz assim, eu quero, quando eu falecer, eu quero ser doador. Mas, você falecendo e a família disser não quero doar, você não vai doar o órgão. Não vai se captar esse órgão. Mesmo pessoa em vida, diz, não quero doar, e aí a família Exatamente. diz não. Na maioria das vezes, a família acata a vontade do falecido, lógico. Na maioria, querido, né? 90%. Mas tem 10% onde a família tem muita negação familiar. Né? Então, isso a gente respeita. Perfeito. Doutor, tem pergunta para o senhor, né? Tá perfeito. Vamos lá, WhatsApp na tela, por gentileza. Juraci Krieger, Alexandre, quem tem alguma doença, por exemplo, tireoide, fibromialgia, mialgia, pode ser doador? Doutor Marcelo. Perfeito. O hipotireoidismo ou hipertireoidismo tratado, né, ou a fibromialgia tratada, não são contraindicações da doação de órgãos. Pode ser doador de órgãos, sim. Perfeito, perfeito. Tem mais pergunta aí? Você pode mandar pelo 99190, 98871-9831. O Alvin pergunta para o senhor sobre como é que anda a história do aeroporto de Blumenau, o regional, no sentido para transplantes, o quanto é importante, doutor. Isso faz parte da comissão, né? Claro, diz para o Alvin que nós estamos na Copraer, né? Copraer é a comissão em prol do aeroporto de Blumenau, da atividade do aeroporto de Blumenau. E o senhor fala disso com uma satisfação muito grande. Claro. O senhor começou a integrar essa comissão. Perfeito. Porque fala, doutor, explica para a população entender. Isso, tudo começou por causa dos transplantes. Blumenau, se você for ver, tem o título da Assembleia Legislativa do Estado de capital estadual dos transplantes. Sim. Estadual dos transplantes. É super importante. É referência nacional. Nós somos referência nacional e internacional. O senhor atende gente de fora do Brasil que vem aqui. É verdade, aqui, é verdade. Sim, com toda a humildade, com toda a gratidão, eu atendo sim. Então isso é muito importante tanto para nós do serviço, né, do Santa Isabel, quanto para a comunidade blumenauense. Então tudo começou ali. Aparecia, vamos dizer, uma doação em Chapecó, Florianópolis, lugares distantes. Sim. Precisava de aeronave. E não é só para transplantar o órgão em si, mas também as equipes. Não é qualquer equipe que pode captar o órgão. Então eu preciso, às vezes, deslocar 2 a 3 médicos aqui do Santa Isabel para irem lá no local de doação, que geralmente os pacientes, eles estão em UTI, e captar esses órgãos. Captando, colocando o líquido de preservação e colocando numa câmara refrigerada. Então esse órgão é transportado até Blumenau. Isso eu tenho pouco tempo. Por exemplo, um coração, para ficar fora de um doador, 4 horas só até transplantar. Sério? Só 4 horas. Então quanto tempo? Precisamos ser muito ágeis. Nossa. E desde a retirada do órgão, dentro do corpo do doador, até chegar aqui. Fígado só temos 12 horas também. Mas desde a retirada, não é assim. Então a aeronave é fundamental para transportar o órgão e a equipe. Exatamente. Então você imagina uma cidade como Blumenau, grande, né? Capital dos transplantes no estado, referência nacional, não termos um aeroporto que funciona, Alexandre. Funciona à noite. É importantíssimo. E temos que ter o balizamento noturno. Senão... Porque só das 6 da manhã até as 6 da tarde. No inverno, então,
temos que ir para Navegantes. Navegantes perde-se muito tempo. Doutor Marcelo Augusto Alimanto Nogara, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, filho do saudoso doutor Juarez Nogara, que deixa com certeza uma grande saudade, mas plantou coisas maravilhosas e merece a nossa referência. Muito obrigado, Grande Alexandre. abraço.